Hoje a SBT recebe aqui em seu estúdio o candidato do PCO ao governo do Distrito Federal, Renan Rosa. Tudo bom, Renan? Boa tarde. Qual que é a proposta do PCO para governar o Distrito Federal? Olha, o PCO, um primeiro aspecto que a gente procura esclarecer em toda a discussão que a gente faz é que o PCO não se propõe a administrar o Estado capitalista. Nós temos uma proposta de governo socialista. Nós lutamos por um governo dos trabalhadores. Então, em linha central é isso. E o que é um governo dos trabalhadores? É um governo que seja assentado na organização da classe operária, né? Da mobilização popular, os trabalhadores na rua, organizados através dos seus sindicatos, através das suas associações de bairro, através de conselhos populares. Então, nós lutamos por isso, né? Em geral, a nossa política não é uma política local, é uma política nacional, né? O PCO está lançando candidaturas em 13 estados a majoritário e mais alguns estados aí a proporcional. E o nosso discurso de norte a sul do país vai nesse sentido, né? Não se trata aqui da gente vir aqui fazer promessa que nós vamos fazer isso ou aquilo caso sejamos eleitos, né? Até porque a gente tem uma caracterização da eleição como um momento da vida política extremamente controlado, né? A eleição em si, ela não visa promover um verdadeiro debate democrático, mas é uma eleição controlada pelo Estado, né? A gente está vendo nessas eleições agora o que está acontecendo, por exemplo, com a candidatura do Lula, né? Então, o que nós procuramos fundamentalmente é utilizar esse espaço no sentido de fazer evoluir a consciência dos trabalhadores com relação à situação do país de conjunto, né? Nós não acreditamos que vão ser medidas paliativas, mas nós acreditamos que não se trata de vir aqui fazer uma promessa que vai ser assim ou assado, mas nós acreditamos fundamentalmente na mobilização dos trabalhadores para que eles conquistem as suas reivindicações, as nossas reivindicações. Mas vocês então não entraram na campanha para ganhar? Olha, eleição é um jogo de carta marcada. Nós partimos desse pressuposto. Por quê? Porque a eleição é extremamente controlada pelo poder econômico. Tanto do poder econômico, como não só do poder econômico, por um lado, e também pela própria imprensa em geral, né, que trabalha, vamos dizer assim, em uníssono, né, com uma política que é uma política para defender os interesses dos grandes partidos do regime, por exemplo, como nós estamos vendo agora com relação à destruição, por um lado, da candidatura do Lula e a busca por achar uma candidatura que seja uma candidatura que vai levar o golpe de Estado que a gente vive à frente. Bom, então vamos supor que vocês vençam as eleições, tiram uma carta marcada, tiram um coringa, ganham as eleições. O que vocês pensam para a educação? Bom, para a gente ganhar a eleição, assim, por exemplo, porque antes de eu te responder isso aí, eu quero fazer uma observação. Nós defendemos a candidatura do Lula. Nós defendemos que o Lula tem que ir até as últimas consequências. Por quê? Porque ele no imaginário popular, ele expressa todo o sentimento de revolta que existe na população com o que aconteceu aí nos últimos 2 anos, né? Então nós achamos que um governo Lula vai ser um governo que vai colocar em xeque o golpe, né? E colocando em xeque o golpe, obviamente que ele vai levar aquelas aspirações, aqueles sentimentos, aqueles objetivos mais sentidos da população vão se colocar à luz do dia. Por exemplo, a questão da educação, né? Nós defendemos, por exemplo, que a educação deve ser pública, laica, né, sem nenhum tipo de financiamento do Estado, tá certo, às empresas privadas. Para a gente, educação não é comércio. Educação é um direito da população, né? Nesse sentido, nós defendemos, inclusive, o acesso universal ao ensino superior, né? Nós achamos que o Estado tem que se voltar para, de fato, dar educação até o nível superior a toda a população. Mas, assim, de imediato, vocês fariam o quê? Vocês comprariam as escolas particulares, fariam uma sociedade com eles, pagariam? O que vocês fariam? Bom, de imediato, nós achamos assim, primeiro assim, nós achamos que a comunidade escolar tem que estar organizada,
né, a comunidade escolar que eu me refiro são os professores, os alunos, né, a comunidade que está envolvida, os servidores da educação que está envolvida nisso aí. Nós achamos que, em primeiro lugar, eles têm que estar organizados, porque nada melhor do que as pessoas que trabalham diretamente com isso e as pessoas que recebem o serviço para saber, né, quais são as suas reais necessidades. Então, nós achamos isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós somos absolutamente contrários a qualquer entrega de verba pública para o ensino privado. Se o ensino privado quer se manter, ele se mantenha por conta própria. Né? Não... Certo, mas como é que você vai administrar uma cidade capitalista, não é? Com as ideias do PCO, por exemplo? Como é que você vai convencer aquele professor que estuda numa escola particular, que ganha bem, não é? Que tem os horários dele? Você precisa dos professores, né? Tá. Veja, nós achamos assim, esse problema do ensino privado. O ensino privado, na verdade, ele só é uma realidade no país porque o ensino público não consegue atender a demanda da população. Se nós tivéssemos um ensino de qualidade, salvo alguns poucos segmentos, a esmagadora maioria da população iria optar por ensino público. Né? Então, o convencimento, eu acho que uma própria política educacional de valorização do ensino, isso em si já é um convencimento. Uma outra coisa, nós achamos o seguinte, a universidade, por exemplo, nós temos várias críticas, embora tenhamos várias críticas aos programas sociais que foram implementados pelo PT, nós achamos que eles fizeram várias coisas positivas. Uma delas, por exemplo, foi a destinação de recursos do pré-sal que estavam destinados para a educação e que o golpe acabou com isso. Então, ou seja, o problema não é a falta de recursos no país, o problema é como esses recursos são apropriados e como eles são distribuídos pelo Estado. Mas como é que você vai sanear, por exemplo, Brasília tem um abismo em educação entre escola pública e particular, né? A colocação também dessas crianças é péssima. Você precisa resolver isso rápido, até você convencer o professor, enfim, até você conseguir essas políticas, você vai precisar de dinheiro do governo federal. Como é que você pretende conseguir isso? Isso é questão de negociação, né? Veja, por isso que a nossa candidatura é uma candidatura diferente, porque assim, a gente não acredita, não é um problema que eu vou chegar lá e vou ter através de uma canetada, nós vamos administrar isso aí. É um problema seguinte, nós acreditamos na nossa candidatura, assim como acreditamos na candidatura do Lula, no bojo de uma mobilização popular. O problema é assim, de que maneira os recursos do Estado são destinados? Onde que está a chave do cofre? Nós temos que ir lá e cobrar o dinheiro. Se o governo fala que o dinheiro tem que ser destinado para pagar banqueiro, nós achamos que não. Mas o que vai determinar isso aí é o poder de fogo que a gente, enquanto classe organizada, enquanto trabalhadores organizados, tenhamos no sentido de exigir que o dinheiro, 70% do orçamento brasileiro, vá parar na mão dos banqueiros. Ou então que o governo, por exemplo, entregue o pré-sal aí para as grandes petrolíferas mundiais e ainda dê uma isenção de 1 trilhão nos próximos 20 anos, 25 anos, se não me engano. Certo, mas então, aí você está falando do governo federal, estou falando daqui. Eu chego no hospital, tem uma fila enorme e não tenho médicos. Eu não tenho tempo de você fazer essa mobilização. Preciso que isso seja resolvido agora. Um hospital de campanha, de guerra. Como é que a gente resolve isso? Veja, assim como na saúde, assim como na educação, a saúde é a mesma questão. De fato, a carência do Distrito Federal é enorme. Você pega regiões aí da cidade que não tem nenhuma assistência de saúde. O problema está, nós achamos o seguinte, que 100% das verbas do GDF tem que ser geridas pela população. Então, como primeiro ato de um governo nosso, seria assim, abrir as portas do palácio e dizer, trabalhadores organizados, a gestão do Estado é nossa. Então, assim, vamos sentar aqui, vamos discutir como vão ser utilizadas as verbas do GDF para atender as questões mais centrais. Você está propondo, então, a criação de comitês. Conselhos populares. Como é que eles seriam formados, como é que eles seriam administrados? Conselhos populares... Uma pessoa que mora na periferia, ele não é organizado. Quem é que vai organizar isso? Conselhos populares, a gente tem, em certos sentidos, nós já temos não uma base, mas sabemos, por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos têm um grande poder de atuação junto às categorias. Professores, servidores da saúde, médicos e assim por diante.
Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, é um instrumento já de organização desses trabalhadores. Em segundo lugar, a nossa política é uma política de criar comitês em tudo quanto é lugar. Sabe, nada melhor do que a própria população para saber o que são as suas verdadeiras carências. Então, eu acho que isso aí não é um problema difícil, é um problema que é justamente a política como ela se apresenta de conjunto, é uma política que procura pulverizar os trabalhadores, a sociedade, e a nossa política, ao contrário disso aí, é uma política que visa organizar os trabalhadores. Acho que isso aí... Por que já não organizou, por exemplo, na periferia? Vocês teriam mais permeabilidade hoje, né? Veja, a gente tem trabalho, tem uma inserção em alguns segmentos da sociedade. O partido tem se desenvolvido muito particularmente nos últimos 2, 3 anos. Nós estamos fazendo uma campanha, nós somos o partido que denunciamos em primeiríssimo lugar que estava em curso um golpe de Estado no Brasil. Isso ainda em 2013, tá certo? Já estamos denunciando isso aí. Vocês têm mais ou menos ideia de quantos filiados o partido tem aqui em Brasília? Aqui em Brasília tem cerca de 300 filiados. E no país? No país, acho que imagino com uns 4.000 filiados. Né? Então o partido tem se desenvolvido nesse sentido, no sentido de dar amplitude para a nossa política. Essa política, inclusive, ela tem uma grande permeabilidade dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Nós, sem falsa modéstia, acreditamos que essa denúncia contra o golpe, a denúncia da prisão do Lula, o que está por trás, os objetivos nefastos que estão por trás da prisão dele e a exclusão dele das eleições. Isso tem uma grande permeabilidade em segmentos dentro do Partido dos Trabalhadores. Você está preparando, aproveitando então o momento para pregar uma revolução no futuro, é isso? Olha, e agora com 4.000 filiados... A revolução, essa, eu acho que a questão assim, revolução não é um problema como é que eu diria, de uma vontade individual, mesmo a vontade de um partido. Quem faz a revolução, na verdade, quem leva a uma revolução é justamente a classe que está oprimindo o povo. Então você pega o que está acontecendo no Brasil nesses últimos 2 anos. Né? Hoje, essa expressão popular, ela está muito em torno da figura do Lula. Mas amanhã ela pode estar numa mobilização de rua. Então, a questão é o problema é quando o povo se mobiliza, se organiza, né, a mudança qualitativa, né, coisas que podem levar dezenas e dezenas de anos para acontecer, pode de uma hora para outra despertar segmentos inteiros da população sobre qual é a perspectiva de fato para resolver a sua situação. Né? Por isso que nós trabalhamos, não é um problema, o central da nossa campanha é o problema de esclarecer a população do que está acontecendo no país. Né? Quais são os objetivos? Eu vejo que é muito comum você ver os candidatos aí, isso em geral, tanto da esquerda como da direita, que vem nos meios de comunicação, fala, se eu for eleito, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Isso aí, para a gente, é uma demagogia. E é uma demagogia porque num país que tem uma emenda constitucional 95, que congela o orçamento do país aí por 20 anos, você não vai fazer nada. Pelo contrário, a gente está vendo aí, se você pegar um estado brasileiro onde é mais patente o problema do golpe, que é o Rio de Janeiro, você vê o estado se fragmentando numa decomposição assim, a olhos vistos, né? Você pega agora, por exemplo, eu estava vendo uma matéria aí que saiu esse dia lá na imprensa, o governo, se não me engano, já destinou 1,5 bilhão para as Forças Armadas para intervenção no Rio de Janeiro. E teria uma promessa de mais 1,5 bilhão, me parece. Enquanto que para o Museu Nacional não chegou a 100 mil durante o ano todo. E nós perdemos um acervo histórico do país, justamente por quê? Porque isso aí não é um interesse... Mas como é que você resolveria o problema da segurança aqui, por exemplo, em Brasília? Bom, a segurança não é segurança, né? A segurança é o aparelho do Estado, o fundamental dele não é promover a segurança. Eu acho que o exemplo do Rio de Janeiro também, eu volto a frisar o Rio de Janeiro, porque ele do ponto de vista do Brasil, ele é vamos dizer assim, é um reflexo do que provavelmente está para acontecer nesse país. Você vê lá que, além de você ter um aparato da polícia militar lá extremamente repressivo no Rio de Janeiro,
você ainda tem o Exército. O que aconteceu com isso? Aconteceu que os grupos paramilitares estão borbulhando no Rio de Janeiro. Você tem uma situação em que as chacinas... Para que isso aconteça aqui, o que é que vocês fariam? Eu já vou entrar no... Você tem situações em que as chacinas da população pobre mais do que dobraram depois da intervenção militar. Então, nós achamos que o problema da segurança pública passa por você ter uma polícia de fato democrática, de fato controlada pela população. E o que é essa política? Nós defendemos a dissolução da polícia militar. Nós defendemos a dissolução de todo o aparato repressivo do Estado. E achamos que os trabalhadores organizados, como eu falei aqui anteriormente, através dos conselhos populares, através dos sindicatos, através das associações de bairro, são esses trabalhadores que devem promover a sua segurança. A polícia hoje é absolutamente dissociada da comunidade. A polícia vai aí... Os próprios trabalhadores, como assim? Quer dizer, um trabalhador comum, ele passa e resolve, quer dizer, se arma, cria um grupo e cuida do bairro dele. Trabalhador comum organizado. Trabalhador comum organizado. Hoje o que nós temos aqui, porque nós temos o exemplo inverso disso aí, que são as milícias militares aí que estão dominando já parcelas grandes do Rio de Janeiro. Acho que aqui já está em Brasília, já tem várias situações desse tipo e outras grandes cidades do país. E nós trabalhamos justamente no sentido inverso. Contra as milícias, né, paramilitares, nós defendemos as milícias populares, o povo organizado, porque as armas estão aí, as armas estão nos quartéis. Bom, então você é contra o desarmamento? Eu sou contra o desarmamento. Nós somos a favor do armamento da população. Somos a favor. Nesse ponto você está junto com o Bolsonaro, Desse né? jeito, a diferença é que o Bolsonaro, ele não defende o armamento para a população. Ele defende o armamento para segmentos bem específicos da população que vai justamente atacar a população pobre. Basta ver as declarações que ele dá de norte a sul do país com relação à invasão de favelas, com relação ao assassinato de sem terra. Quer dizer, ele não defende o armamento da população, porque, obviamente, que num acampamento de sem terra que esteja armado, né, os poceiros, né, os jagunços contratados pelos fazendeiros, pelos latifundiários, não vão entrar lá com facilidade para poder tirar aquela população. Como é que se daria esse armamento da população? Vai, sai, distribui? Como é que seria feito esse armamento da população? Veja, as armas elas existem, elas estão no quartel. Se nós temos um governo operário, um governo dos trabalhadores, as armas nós temos que chegar lá e pegar as armas, as associações, os grupos organizados, de milícias populares que vão controlar essas armas aí. E como é que seria feito o controle? Seria um controle de um ponto de vista democrático, que os chefes dessas polícias possam ser, se assim a população entender, que eles percam cargo. Quer dizer, é você ter uma participação direta daquela população. Uma coisa é você ter uma pessoa armada que conhece o vizinho, que está ali, que mora ali do lado do vizinho, que ele está vivendo a realidade da comunidade. Uma outra coisa é você ter um policial que é treinado de uma maneira para reprimir aquela população, que quando ele chega lá, ele chega massacrando aquela população. Então são coisas... E isso aí, obviamente, não é um problema, né, como nós temos colocado, temos frisado, não é um problema de uma vontade individual, mas assim, o povo organizado, mobilizado, e nós acreditamos nisso. Em diversos momentos da história da humanidade, isso já aconteceu. Opinião, o que a pessoa quer, quer dizer, o cidadão comum quer? O que ele deseja para a vida dele? O cidadão comum quer viver, né? Quer gozar a vida, quer ter direito a viver. Isso aí é o elementar. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde a esmagadora maioria da população é totalmente banida no atendimento mais elementares, né, nas suas condições de vida. Então, assim, a pessoa precisa trabalhar, né? A gente está com uma crise de emprego. O que é que o PCO propõe para uma geração rápida de emprego? Assim, vamos supor, você assumiu hoje, o que nós teríamos para geração de emprego? Nós acreditamos o seguinte: em primeiro lugar, nós defendemos a redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Então, se hoje os trabalhadores trabalhar no máximo 35 horas semanais, nós defendemos a constituição de trabalhos públicos geridos pelo Estado para dar emprego para todo mundo.
né? A questão central que nós vivemos hoje é que nós vivemos num sistema que sequer garante seus escravos. O capitalismo hoje... Mas você está falando em termos de Distrito Federal, né? Como é que você vai convencer o empresário a reduzir a jornada de trabalho e manter o salário? Ele fecha e vai embora, né? Como é que se ele fechar, os trabalhadores vão gerir público, aquilo. Tudo bem, né? O funcionário público ainda vai. Não, bem, mas se ele acha que ele não tem condição de se manter pagando um salário para aqueles trabalhadores, então a empresa dele pode ser gerida pelos trabalhadores. Seria uma saída para resolver esse problema, né? Veja, nós não defendemos nenhuma penalização dos trabalhadores para favorecer pouquíssimos segmentos da população. Se tem alguém que tem que ser prejudicado, tá certo? Ou que tem que ganhar menos, não vão ser os trabalhadores. Vai ser gente que tem dinheiro, né? Nós temos aqui, inclusive, candidatos que são donos de empresas, né? Nós temos a Eliana Pedrosa, temos o rapaz dos girafas, lá o Guerra. Veja, se eles são tão bons patrões como eles costumam colocar em alardear aí, que eles estão promovendo emprego e tudo mais, nós achamos que eles têm que pagar um salário que condiza com a necessidade de vida da sua população, dos seus empregados. Por exemplo, nós também defendemos um salário mínimo vital, que é para uma família de 5 pessoas se sustentar minimamente em condições dignas, que gira hoje em torno de R$4.000. E veja, o que a gente tem que pensar, aí você pode dizer, mas tudo é proposta megalômana. O problema é assim, os recursos, esse país é um país muito rico. O Brasil é um país riquíssimo. É um país que tem condição de atender uma demanda interna sem proporções. A gente basta ver... Você está falando do Distrito Federal, você ainda não chegou à presidência. Mas o Distrito Federal, nesse contexto, porque se a gente for pensar assim, por exemplo, São Paulo tem mais de 50% do PIB. Mas numa campanha que a gente faz em São Paulo, a gente não coloca simplesmente o problema de São Paulo. Nós achamos que a luta dos trabalhadores não é uma luta dos trabalhadores do DF. Nós achamos que a luta dos trabalhadores é uma luta nacional, né? Nós temos que lutar, o DF tem que ser... Veja, nós procuramos apresentar aqui uma proposta para os trabalhadores do GDF, mas de um ponto de vista de lutar contra esse estado de coisas que estão aí colocadas de massacre cotidiano da população. Porque senão, a gente teria que se contentar aqui em falar o quê? Não, eles estão acabando com os recursos do Estado, né? Quer dizer, todo o recurso do Estado, a cada ano que passa, pior. Então, nós vamos nos contentar aqui a administrar uma coisa que, assim, nós vamos ser os porta-vozes da falência, quer dizer, do massacre da população. Porque se a gente não olhar de um ponto de vista global, numa luta maior, a gente tem que se contentar e ficar fazendo promessas. Você está propondo ao fim do capitalismo a substituição. Sim, sim, propomos isso aí. Mas nós achamos que, como eu coloquei aqui, que não se trata de uma vontade própria, se trata de uma mobilização popular em torno disso. Por isso que nós defendemos a candidatura do Lula, e eu acho que, não simplesmente de um ponto de vista eleitoral. Porque você veja, o Lula, ele foi candidato ele foi derrotado em 3 eleições. Né? Por que ele foi derrotado em 3 eleições? Ele com grande apoio popular, ele chegou a ter 60%, por exemplo, de apoio popular nas eleições de 94, aqui no Brasil, e acabou sendo derrotado porque o grande aparato do Estado, a burguesia, eles têm o imperialismo que está por trás disso aqui, e são eles que mandam no Brasil, eles estão por trás, inclusive do golpe de Estado que a gente está vivendo aqui agora, que inclusive, diga-se de passagem, não é um golpe nacional, é um golpe continental. Toda a América Latina está vivendo isso aí, em maior ou menor grau, mas já está vivendo isso aí. O Lula foi derrotado sistematicamente porque o poder de manipulação, o poder econômico, os caras são capazes de fazer 1001 coisas no sentido de barrar a candidatura dele, como estão procurando fazer agora. Então nós acreditamos muito mais, apostamos muito mais na questão do Lula, independentemente da própria questão eleitoral, né, dele ser vencedor nas eleições, embora nós achamos que ele até possa ser vencedor, mas de um ponto de vista do dia seguinte às eleições, porque as eleições não têm um fim em si mesma, tem o dia seguinte, né? Ok, Renan, obrigado pelas suas considerações, por essa entrevista. Boa sorte aí nessa sua luta. Ok, eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando aí e estamos aí à disposição.